Você tem ouvido para entender ou para responder? Lá em Gênesis tem uma conversa de Eva com a serpente. E a serpente pergunta para Eva: Eva, foi assim que Deus disse que vocês não podem tocar nos frutos? Aí Eva disse: não, Deus disse que nós não podemos tocar só naquele que está no centro. Ou seja, Eva estava preocupada em responder às perguntas da serpente, mas ela não estava entendendo qual era o conteúdo daquela conversa. Semelhante a isso, nós temos uma conversa de Jesus com Pedro. E Pedro diz: jamais eu vou deixar que isso aconteça com o Senhor. Quando Jesus diz para Pedro que ele iria padecer. E Jesus, na hora, identifica que Pedro estava sendo influenciado por Satanás. Por quê? Porque no decorrer das nossas conversas, nós precisamos aprender a ouvir para entender com o coração e depois responder. Quantas revelações são nos dadas mediante ao Espírito Santo numa conversa? Às vezes estamos sendo enganados pela serpente, estamos sendo acariciados pela serpente, estamos sendo elogiados pela serpente e não estamos percebendo. Muitas das coisas que nós não entendemos no mundo espiritual é porque nós não estamos prestando atenção nas entrelinhas de cada conversa que nós temos. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Só que nós estamos muito ligados às coisas terrenas. Se você começar a ouvir para entender e não para responder, boa parte da sua vida vai ser mudada. Você vai perceber que Satanás, ele entra nas conversas e distorce as conversas muitas vezes para que a gente caia no pecado. E olha, se tivermos discernimento, maturidade, conseguimos identificar Satanás e não brigar com as pessoas. Quantas vezes brigamos, respondemos com grosseria, respondemos com ironia e estamos fazendo a boa vontade de Satanás. Olha, se nós estivéssemos atentos, e isso Deus falou comigo, porque domingo eu caí que nem uma patinha na mão de Satanás, por conta de uma resposta que eu poderia ter evitado. Na quarta, eu tinha conseguido ver o mundo espiritual abrindo na minha frente e entendi que era Satanás falando algo pela boca de uma pessoa. Vi o mundo espiritual, tive o discernimento espiritual, tive sabedoria para lidar com aquela situação. Por quê? Porque eu estava vigilante. No domingo, não. Então, nós precisamos tomar cuidado. Tem hora que nós precisamos vigiar para que a gente esteja atento em todas as situações, em todas as circunstâncias. Cuidado com as respostas que saem da tua boca, porque às vezes é o prato cheio que você tá dando para Satanás. Amém? Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão andando segundo a palavra de Deus. Se não estivermos com o nosso coração alinhado com o Espírito Santo, da nossa fonte vai jorrar água salgada, água amarga. Nós precisamos tomar cuidado. Tiago diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Vigia. Na quarta-feira eu estava fazendo segundo a palavra de Deus. No domingo
eu estava fazendo segundo Satanás. A gente precisa tomar muito cuidado, porque os pecados que muitas vezes caímos são os que menos vigiamos. Às vezes estamos olhando os grandes montes, os grandes muros que temos que atravessar, e aí nós tropeçamos nas pequenas pedrinhas. São elas que tiram a gente da presença do Senhor e da comunhão com a família de Cristo. Amém? Fica com Deus, um beijo, até a próxima.